acho que é a primeira vez que eu participo de uma iniciativa das próprias pacientes para ter informação de qualidade sobre alguma doença. Então eu acho que a gente não pode deixar realmente de parabenizar o grupo, e isso eu falo porque eu conheço a Luciana, a Marília, a Silvia, a Isabel, já faz 3 anos, e é uma preocupação constante do grupo a qualidade da informação. Então eu acho que isso vocês estão de parabéns, porque hoje com a internet você pode jogar qualquer tipo de informação e saber triar, saber escolher que tipo de informação você passa para as pessoas é muito importante, ainda mais em se tratando de um grupo de pessoas que não são médicos, são pessoas leigas que têm a doença e que querem algum esclarecimento ou compartilhar alguma experiência. Então, parabéns para vocês, eu espero contribuir. A gente tenta, na medida do possível, não usar um medicinês, mas com certeza vai escapar alguma coisa se vocês depois quiserem esclarecer alguma dúvida em relação à terminologia. Eu sou radiologista, como a Luciana falou, eu faço especificamente imagem da mulher há 10 anos. Nós começamos esse trabalho de diagnóstico por imagem da endometriose em 2001, que foi um grupo de estudo que se formou no Fleury com alguns médicos da USP, que quando nós começamos a fazer os primeiros métodos de imagem, que já começaram com ultrassom e ressonância magnética. Então no começo eu atuei principalmente na área de ressonância, e aí aos poucos a gente foi migrando para o ultrassom e cada vez mais vendo a qualidade do que o ultrassom nos traz e mantendo agora os 2 métodos de imagem. Então eu vou falar muito com enfoque no diagnóstico por imagem, mas alguma coisa de comentário clínico ou cirúrgico acaba entrando no meio dos comentários sobre a doença. Os sintomas clássicos relacionados à doença são a dismenorreia, a dor, a relação sexual, a cólica menstrual. Sintomas intestinais e urinários, eles podem estar presentes, mas podem estar ausentes também. Eu vejo um número grande de pacientes com lesão intestinal e que não tem sintoma específico nenhum de doença intestinal, ou então ela não associa aquilo, às vezes, à endometriose. E a queixa de infertilidade, que é muito frequente. Algumas coisas que eu acho importante ressaltar para vocês. O CA-125, na minha experiência, o CA-125 não é um bom marcador para pesquisa de endometriose. Ele é um rastreador que é utilizado num pool de outros exames, que quando ele dá positivo, às vezes ele ajuda, mas quando ele dá negativo, não dá para excluir a doença. Porque também eu vejo um grande número de mulheres com CA-125 normal e com muita endometriose. Quando que eu acho que o CA-125 aumenta muito? Na adenomiose, que é uma outra condição que eu vou comentar no final. O exame físico é difícil, isso o Edivaldo vai poder falar para vocês depois. A gente sabe que diagnosticar endometriose tem toda uma propedêutica, um toque vaginal, tudo específico. Tem regiões que não tem acesso pelo exame ginecológico, você não consegue palpar. Então, é mais uma coisa que contribui para dificultar o diagnóstico. Os sintomas podem ser inespecíficos, e aqui a gente coloca aquela grande parcela de pacientes que às vezes tem um pouquinho de cólica no primeiro e segundo dia da menstruação, um pouco de cólica no período ovulatório, mas que não chega a ser aquela dor que chama a atenção para algo mais sério. Ou então a situação mais frequente, que é você passar a vida inteira tendo cólicas e achar que ter cólicas faz parte de menstruar. Então nunca vou investigar porque eu nasci e fui ensinada de que ter cólicas é uma coisa frequente na mulher. A história familiar positiva, como eu já falei. Padrões recentes de alteração de fluxo menstrual, a menstruação passou a ficar mais longa, passou a sangrar mais, então essas alterações de padrão de fluxo também podem estar relacionadas à endometriose. E malformações do útero, útero septado, vagina septada, malformações embrionárias que levam às vezes à formação de uma cavidade fechada que reflui sangue muito mais fácil do que se a menstruação saísse normalmente por via vaginal. Então, talvez, o que a gente pode ressaltar do ponto de vista de diagnóstico, que é o mais marcante nessa doença, é o diagnóstico tardio. E isso todos nós vemos todos os dias, né? São pacientes que têm a doença há muitos anos, que passou aí por muito tempo sem ser investigada e, de repente, ela faz o diagnóstico. Qual que é a situação mais frequente? É a paciente que está tentando engravidar, porque ela já tem vários ultrassons de rotina, ela foi no ginecologista a vida toda, usou um tempo anticoncepcional, aí quando ela resolveu parar o anticoncepcional para tentar engravidar,
começou a passar um tempo e nada acontecia. Passou um tempo e daí ela procura finalmente um especialista em reprodução humana. E aí eles às vezes atentam para o fato de que pode ser uma endometriose quando eles olham a esterossalpingografia. Então, eu acho que o mais importante é a informação, e isso realmente vocês têm um papel muito grande nisso, que é chamar a atenção para uma doença muito frequente mesmo, e que pode simplesmente passar desapercebido, ou porque não dá sintomas específicos, ou então porque a pessoa acredita que aquilo não deva ser nada importante para ser investigado. Então, as dificuldades, como eu já comentei, e um diagnóstico inicial incorreto, que também é uma outra situação frequente. Cistite intersticial, retocolite, doença inflamatória intestinal, problemas psicológicos, tem uma série de diagnósticos aí que às vezes a gente vê as pacientes tratando e na verdade é endometriose. E uma questão muito relacionada ao dia a dia é o fato da mulher postergar a gestação. Então hoje, cada vez mais, as mulheres passaram a engravidar dos 30 aos 40 em vez de 20 aos 30. Então, o que antes, no passado, era uma doença branda, que acabava melhorando porque a mulher engravidava, tinha o primeiro, o segundo filho, hoje ela já se apresenta uma doença mais agressiva porque ela já tem mais de 10, 15, 20 anos de doença quando ela vai começar a pensar em engravidar. Então as pessoas falam, mas hoje em dia tem tanta endometriose, no passado não tinha, por que era assim? Na verdade é porque mudou essa questão social, a mulher engravidava mais cedo, a gravidez é benéfica para a endometriose, os focos diminuem, atrofiam, e aí a paciente não tinha essa questão tão importante de tanto tempo de doença e infertilidade. Então isso com certeza é uma mudança social. A falta de conhecimento pelos ginecologistas da existência de novos exames ainda é uma realidade. E isso a gente fala principalmente no Brasil todo, né? E se a gente for trazer isso para São Paulo, eu acho que desde 2001 até agora já melhorou muito, porque cada vez mais se fala em métodos específicos nos congressos de radiologia, nos congressos de ginecologia, mas ainda tem muitos profissionais que não conhecem os exames específicos e que ainda acham que só a laparoscopia é o método diagnóstico para endometriose. Então, cabe realmente a nós, eu acho que principalmente a classe radiológica, divulgar esses exames que têm uma acurácia muito boa. E a questão da recidiva da doença, né? Isso nós vimos ao longo do tempo também, que na verdade o que você tem muito mais é persistência de doença do que recidiva. Ou seja, uma doença que não foi bem estudada, talvez no primeiro momento operatório, a paciente foi operada, mas ela tinha muito mais lesões, às vezes não acessíveis à laparoscopia, porque justamente estão embaixo do peritônio, às vezes o cirurgião não tem acesso a quanto essa lesão aprofundou, e aí essa paciente era operada 1, 2, 3, 4, 5, eu já atendi uma paciente que foi operada 11 vezes, 9 vezes, 9 laparoscopias. Por quê? Porque, na verdade, não foi estadiado corretamente desde o primeiro momento. Então, essa é a importância do diagnóstico para tentar ajudar o cirurgião a saber o caminho onde que estão essas lesões.